Antes de começarmos, esse episódio é patrocinado pela PugJobs. A PugJobs é uma plataforma onde você pode encontrar empregos no mundo todo. Lá você encontrará desde vagas para trabalhar remoto, como vagas em empresas gigantes como SpaceX, Nubank, Discord e muitas outras. Além disso, você encontrará dicas prêmios para melhorar o seu currículo. Depois desse episódio, vale muito a pena acessar. O link está na descrição. Agora, sem enrolação, bora lá pro episódio. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do PugCast. Meu nome é Lucas, eu sou o host do podcast, estou aqui com a minha esposa Érica, co-host do podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se vocês escutarem um ronquinho ou um choro no fundo, não se preocupem, é a nossa Pug Paçoca. Fala aqui. No episódio de hoje, nós temos dois convidados super especiais pra gente. É o Adriano e a Camila, um casal jovem de Santo André que sempre teve aquele sonho grande de empreender e criar algo novo. Eles são donos da Mega Fritas. Olá Camila e Adriano, como é que vocês estão? Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigada mais uma vez por participar do nosso primeiro episódio sobre empreender no Brasil. Antes de começarmos, conta pra gente quem é a Camila e quem é o Adriano. Que legal, é um prazer estar falando com vocês. A gente está muito feliz de ser os primeiros aqui no podcast, né? É isso aí, obrigado. Quer começar? Você pode começar. Não, você é mais importante, começa você. Tá bom. Bom, é difícil a gente falar da gente, né? Mas contando um pouquinho da nossa história, eu sou de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, lá do Vale do Paraíba. Lá que eu conheci o Adriano, no caso, o primo do Lucas, né, Lucas? É isso aí. Para quem não sabe, eu e o Lucas nós estudamos juntos bastante tempo, né? A gente estudou junto quantos anos, Lucas? Uns 8? Acho que foi, né? Acho que foi desde a sexta série, talvez. Algo Eu acho assim. que sim, até o terceiro ano colegial, Até o né? terceiro ano, isso. Você foi o cupido dos dois? Foi comigo. Isso aí, Basicamente. a gente se conheceu ali, né? E aí foi através do Lucas que eu conheci o Adriano, né? Eu sou da área da saúde, eu fiz auxiliar e técnico de enfermagem e depois de faculdade eu fiz gestão hospitalar, sempre trabalhei nessa área. Nunca tinha empreendido, né? Só depois do nosso casamento que veio esse desejo nosso de empreender. Então a minha área é essa, do Adriano é um pouquinho diferente, né? Também. Isso, eu sou de Santo André, nunca saí daqui, só passei a viagem. E minha área de formação é a indústria mecânica, né? Metalúrgica, usinagem. Então começou lá na adolescência, né? Que a gente faz Senai, tem Senai aqui na minha cidade. Então, é uma escola bem bacana, a gente aprende área técnica, né? Não é um curso técnico, literalmente, mas a gente aprende primeira profissão ali. E depois o Senai, saindo do Senai, né? Eu me formando, o próprio Senai, ele indica bons alunos, modéstia à parte. Não é brincadeira, mas o Senai, ele acaba indicando alguns alunos para algumas empresas que precisam, né? De novos funcionários, aprendizes ali e tal. Aí eu fui indicado, então saí do Senai já entrando na indústria metalúrgica, trabalhando na fábrica mesmo ali. E na fábrica fui crescendo. Para falar a verdade, eu fiz faculdade de sistemas de informação. Então eu ainda estava naquela coisa de eu tô na fábrica, mas não é o que eu quero seguir, porque eu estou estudando outra coisa, mas ao mesmo tempo eu fui crescendo na fábrica, né, aumentando de cargo, eu saí da fábrica, fui para o escritório. E aí fica aquela dúvida, né? O que seguir, né? A faculdade e tal. Então eu decidi concluir a faculdade mesmo de Sistema de Informação, mas eu fiz a pós-graduação em Gestão Industrial, porque aí tinha a ver com o que eu estava trabalhando, né? Já estava em escritório, trabalhando com planejamento de fábrica, processos de usinagem e tudo mais. E aí depois sempre tive vontade de empreender também, né? Ter um próprio negócio. Comecei a estudar sobre franquias, assim, no sentido de ser um franqueado, mas era um sonho um tanto longe até então, né? E, e aí, além da faculdade, fiz alguns cursos, assim, por exemplo, técnicas de liderança, que ajudou bastante. Alguns cursos, assim,
simples de contabilidade, que é algo que eu me interessava. E depois, quando eu conheci a Camila, que a gente uniu essa vontade de empreender, de ter algum negócio, a gente foi desenvolvendo essa ideia, né? Isso é. Eu não vou mentir, assim, a vontade era ganhar mais dinheiro. Essa é Quem a não tem verdade. vontade? E aí, quando a gente casou, eu vim morar em Santo André. Eu fiquei um ano sem arrumar emprego. E aí a gente falou, meu, vamos empreender, vamos meter as caras e fazer acontecer, né? E realmente a gente fez, assim, né? A gente fez bastante cursos, né? Nessa área de planos de negócios, é, administração, finanças. E isso deu uma boa base para a gente abrir a Mega Fritas, né? Então, foi mesmo a vontade de ganhar dinheiro que fez a gente empreender, né? É isso aí. Ah, legal. E agora conta pra gente o que que é a Mega Fritas. Então, quer começar você? Pode ser. Bom, a gente criou a Mega Fritas com a intenção de proporcionar uma possibilidade de negócio para as pessoas, através de um produto interessante, saboroso, chamativo, com identidade visual. E a gente começou a nossa história com esse objetivo. Isso desde o começo a gente já criou a marca pensando em se tornar franquia. A gente teve algumas dificuldades no meio do caminho aí, por exemplo, a pandemia, né? Que atrasou um pouquinho esse sonho. Mas esse ano a gente começou com tudo, com a franquia, né? Tornando a marca Mega Fritas em franquia. Ah, legal. Mas assim, do começo, assim, como que vocês tiveram a ideia de ter a Mega Fritas, assim? Então, Vocês estão casados, né? E aí, como que foi essa ideia? Então, olha que engraçado. Quando a gente namorava ainda, ó, nós estamos juntos há 15 anos. Quando a gente namorava, a gente frequentava um barzinho em Pindamonhangaba que se chamava Bar da Brama. E a gente ali trocava várias ideias de abrir negócio, abrir franquias. Então, desde o comecinho a gente estudava sobre isso, pesquisava números, víamos investimento e tal. Então, sempre foi um desejo nosso abrir um negócio. Só que nós somos de áreas totalmente diferentes de empresários, né? Nós não temos referência na família, nada disso. E aí a gente ficava aquela coisa meio que de adolescente, aquelas conversas, sabe, assim? De querer ter um negócio, abrir um negócio. Isso, empreender. Mas eu acho que a gente nunca levou isso muito a sério. Aí o tempo passou, a gente casou, nós viemos morar em Santo André, né? O Adriano, ele é daqui de Santo André. E aí eu demorei a arrumar emprego aqui. Porque eu não conhecia a cidade, não sabia andar de ônibus, nada. Porque você é de Pinda, Porque eu sou de Pinda, né, interior. E aí acabou que eu demorei a arrumar emprego e a gente voltou com esse desejo de abrir um negócio. Aí a gente começou a frequentar várias feiras de negócio. E aí nisso a gente começou a desenhar o que a gente gostaria de fazer. E aí a gente foi muito pelo que a gente gostava de comer. Parece meio bobo, assim, né? E aí a gente pesquisou muito franquia e tal, e a gente viu que franquia naquele momento não ia se encaixar no que a gente estava buscando. E aí a gente pensou, vamos começar o nosso negócio. E aí foi o pontapé inicial, né? A gente escolheu a batata frita porque a gente gostava de comer muito. E aí a gente sabia lidar, já fazia algumas receitas em casa. A gente sempre buscava batata frita de qualidade nos lugares que a gente ia, né? E tipo, como que é? Degustador mesmo, assim, de batata, sabe? Tal lugar a batata Degustador oficial. Isso. E aí foi onde surgiu. Por que não criar um negócio de batata fritas, mas com o nosso nível de qualidade e poder proporcionar isso para as pessoas também? Isso aí. Então foi assim que surgiu, assim, foi meio que na loucura, né? E foi, tipo, em 3 meses, de verdade, a gente fez um curso de plano de negócio no Sebrae. Em 3 meses a gente tava com o quiosque pronto. E aí a gente inaugurou em dezembro de 2019. Isso aí. Então, assim, foi bem desafiador, porque a gente inaugurou em março, né? Corrija se eu não estiver enganada. A gente inaugurou em dezembro de 2019. Aí em março fechou a pandemia. Em março de 2020 fechou por conta da pandemia. Da pandemia. E aí aquilo abalou a gente, assim, muito, porque a gente tinha feito várias dívidas para abrir o negócio, né?
Uhum. Então isso mexeu muito com a gente. O que segurou foi que o Adriano ainda trabalhava ainda na empresa, então foi que deu uma segurada, porque o shopping fechou. A gente não podia vender, não podia nem vender delivery, assim, não podia entrar dentro do shopping, né? Então foi uma barra bem, bem pesada ali que a gente passou, pensamos várias vezes em desistir, mas assim, o legal nesse período é que o governo ele acabou lançando vários programas que congelavam as dívidas. Uhum. Então a gente conseguiu congelar a nossa dívida quase um ano. E claro que os juros também acompanhou isso lá no futuro, né? Mas naquele momento que a gente estava vivendo, foi muito bom que a gente não precisou fechar o negócio, né? E aí quando a gente voltou também nas dificuldades, porque estava tudo horário reduzido, né? E aí foi em 2021 que a gente realmente começou a colher os frutos mesmo do negócio, né? Porque a gente sentia que realmente a pandemia já tinha passado, né? Uhum. Então, e aí que a gente começou mesmo a sentir o nosso negócio, né? A crescer e criar a marca, enfim, e aí realmente reacendeu essa vontade de se tornar franquia. E falando de começo, né? Foi isso mesmo, assim, a gente não se planejou de uma forma de eu sei totalmente sobre esse assunto, somos experts, somos estudados e vamos fazer. Foi muito mais na coragem mesmo e aprendendo e fazendo acontecer. Uhum. Foi isso aí mesmo. E vocês acham que esse curso do Sebrae ele deu um bom embasamento para vocês darem o pontapé inicial? Ele foi muito legal para a gente definir algumas coisas do negócio. Então, assim, a marca, os números de investimento que a gente conseguiria ali, né? Foi muito importante, sim, no começo. Uma coisa essencial que eu posso falar é, assim, plano de negócio. Esse curso abrange esse assunto e isso é essencial. Você tem que ter um plano de negócio, você tem que montar um plano de negócio. Porque através disso você consegue saber, por exemplo, quem, como, quando, entendeu? Direcionar o negócio que você quer criar. Então isso foi essencial nesse começo, porque realmente a gente não entendia nada de negócio. Acho que foi mais a coragem do que qualquer outra coisa, assim Sim, mesmo. Sim, mas realmente esse curso, sim, foi bem, bem importante, sim, como base. Ah, legal. E aí vocês começaram abrindo quiosques e o produto principal era a batata frita? Ou vocês têm mais produtos além disso? Então, a gente começou com a batata frita, né? E aí ela ainda é o nosso produto principal. O foco da marca é esse. E aí, ao decorrer do tempo, a gente sentiu a necessidade de adicionar tirinhas de frango. Mais pelo pedido do público mesmo ali, né? No dia a dia. Então, a gente tem combos, mas o foco é a batata frita. E um docinho ali de sobremesa são os mini churros, que eles são recheados com doce de leite ali e tal. Mas assim, o que a gente vende disparado mesmo é a batata frita. Elas são servidas no cone, né? Nosso cone ele é todo personalizado, ele é pensado pela praticidade mesmo pro cliente ali. Com uma identidade visual forte, né? Isso, E onde que vocês pegaram esse conhecimento de identidade visual? Porque assim, vocês estão falando que vocês fizeram o curso do Sebrae, onde deu embasamento ali para plano de negócios, criação de empresa, números e tal. Mas a ideia assim de criar o quiosque personalizado, de ter a marca, a criação de brand, assim, onde Foi tudo do zero, né? Vocês que criaram tudo do zero. E foi tudo do zero. Porque a gente sempre quis, mesmo assim, a gente sempre quis ser uma franquia, né? A gente quis padronizar e criar uma marca forte que a gente pudesse, né, no caso, no futuro, franquear. Uhum. Então, por isso que a gente quis fortalecer, assim, nesse sentido, né, de identidade visual marcante e tudo mais, de uma forma diferenciada, né, apresentação do produto, né, no clone. Até antes da gente inaugurar, a gente visitou num shopping de Guarulhos uma outra empresa, hoje essa empresa nem existe mais. Eles também serviam batata no cone. E isso antes da gente inaugurar, quando a gente estava ainda estudando o plano de negócio. E a gente viu o quão feio, assim, não sei nem se é assim que eu posso dizer, mas assim, o quão feio era a embalagem deles, a estrutura deles, sabe? E isso serviu pra gente pensar no que a gente queria servir, entendeu? Então, tanto que hoje a marca nem existe mais, né? Mas isso serviu pra gente melhorar o nosso negócio. E foi muito importante que nós encontramos uma empresa que fabrica quiosque que nos ajudou muito nessa criação do design da marca, né?
Então, eles fizeram junto com a gente tinha a ideia, já tinha o nome, e aí eles nos ajudaram a criar todo esse design e tal. Então, uma história curiosa do nome, que o nome Mega Fritas, ele acaba sendo um nome muito comum, né, no mercado, né, muito genérico que a gente fala, né. E quando a gente inaugurou, nós começamos a receber vários boletos. Tipo assim, do nada, a gente na loja recebia boleto para pagar sobre o nome Mega Fritas, ou as pessoas cobrando a gente do nome Mega Fritas, enfim. E existe um NPI, que é um órgão que regulariza as marcas, né? Você registra a sua marca ali como você ser dono daquela marca. E a gente ficou desesperado, porque não parava de chegar boleto no nosso nome. Enfim, e a gente não entendia o que era isso, né? O pessoal dando notificação pra gente parar de usar esse nome. Parar de usar esse nome, isso né? Isso assustou, né? Porque a gente não tinha conhecimento. Isso, nem sabia que existia o NPI, né, nessa época. E aí a gente parou, foi estudar, encontramos uma empresa para registrar a marca, né? E aí a gente até descobriu que as empresas, elas agem até de má fé. Elas mandam isso como se fosse tipo um golpe mesmo. Pra te forçar a registrar a marca com elas. Isso, E aí a gente acabou... Isso foi bem legal. Hoje em dia a gente dá risada, né? Mas na época foi bem tenso. Porque fez a gente registrar a marca. Porque por ser um nome tão genérico, é um nome que qualquer pessoa poderia utilizar, né? Desse nome. E aí a gente conseguiu o registro da marca Mega Fritas, do logo, enfim. Então... Foi muito legal, assim. Foi uma vitória muito grande nesse começo, a marca ser nossa. Essa era a pergunta que eu queria fazer. Como foi a sensação de ver a marca saindo do papel e virar realidade para vocês? Nossa, foi doideira. A gente brinca, assim, que a gente não pensou muito, acho, para fazer isso acontecer. Quando inaugurou, o quiosque, né, ele precisa ser montado em uma noite. E aí a gente ficou lá a noite inteira, tipo, das 7 horas da noite até 6 horas da manhã, com a empresa montando o quiosque. É só eu e o Adriano, né? Então foi bem desafiador, porque no dia seguinte a gente continuou trabalhando, sabe? Não teve pausa ali, né? E teve várias dificuldades no meio do caminho. Por exemplo, o shopping não tinha fiação, eles não deixaram a fiação pra gente ligar o quiosque. Então as batatas chegaram 9 horas da manhã ali. O shopping não tinha disponibilizado a fiação pra gente, pra ligar o quiosque, pra fazer o quiosque funcionar mesmo ali. Então o Adriano, saiu correndo pra guardar as batatas em casa, pra não descongelar. Foi correndo atrás de fio, porque o shopping ele não tinha feito isso. Tava faltando fiação. A gente foi correndo comprar a fiação pra levar pro shopping. E o pessoal do shopping fazia a ligação ali que tava faltando, pra poder funcionar. Isso acordado, né, enfim, sem dormir e tal. O quiosque mesmo a gente acendeu a luz do quiosque e falou assim, estamos funcionando, era mais de 2 horas da tarde. Né? Mas foi bem desafiador no começo, mas é muito gratificante. Isso, eu ia falar isso, é gratificante você ver aquilo concretizando, né? Aquilo acontecendo, igual você perguntou, né? Sair do papel. Realmente é gratificante ver tudo aquilo que a gente planejou, estudou ali, né? Feito fisicamente ali acontecendo. É bem gratificante. Vocês comentaram da pandemia, realmente foi um cenário muito difícil, né, para todos os empreendedores, principalmente, que foi um cenário imaginário, né? Mas, além da pandemia, qual foi a dificuldade maior no início para vocês? Então, nossa, a dificuldade é o que a gente mais tem, né? Eu acho Começou com a fiação, né? Começou a fiação. Mas, assim, faz parte do nosso dia a dia as dificuldades, né? A gente tem que saber levar e enxergar elas de outro modo, como se elas fossem o nosso crescimento mesmo, né? Quanto mais problema a gente tem, a gente brinca, né? Que até para deixar a gente motivado, né? Quanto mais problema a gente tem, maior nós estamos. E dificuldades teve várias. Por exemplo, assim, eu fiquei praticamente 2 anos e meio sozinha no quiosque. Sem funcionários, sem nada. Então, era muito difícil, eu não conseguia ir no banheiro, almoçar. Então, isso foi uma das dificuldades que a gente teve também, né? Dificuldades com fornecedores, produtos, né? Muitos testes a gente fez, né? Com os produtos, para ver se a qualidade, se os clientes iam gostar. Então, por exemplo, a gente teve uma situação que a gente
não fica trocando as marcas, a gente mantém um padrão, até para o cliente sempre comer a mesma qualidade, né? De uma marca de bacon que a gente usava, que do nada eles ficaram muito salgados. Muito salgados. E aí a gente começou a ter reclamação, e é um produto que é difícil você encontrar no mercado, né? Já picadinho, enfim. Então isso foi um grande desafio que a gente teve. Levou algumas semanas pra gente encontrar outra marca, testar, que a gente compra todas as marcas, faz todas as marcas, experimenta todas as marcas, testa elas com os clientes, né? Então, assim, desafios, teve vários, assim, né? Você lembra de algum, assim, que te marcou? Eu acho que foi com o fornecedor mesmo, assim, de não entregar, coisas do tipo, assim. Isso acontece até hoje. Assim, até por falta de experiência nossa, de repente, né, de fazer um pedido numa quantidade maior. Isso logo no começo, né, lógico, que a gente não tinha auxílio, né, Verdade. Era só nós mesmos, e a gente tinha esse tipo de dificuldade nesse sentido, assim, de operação, mas a gente foi aprendendo, né, conforme a gente foi fazendo. No começo também, uma dificuldade que marcou muito a gente, que a fritadeira que nós utilizamos, ela é importada. Então, ela é um custo muito caro, ela é bem cara. E aí, no começo, nós só tínhamos uma, né, e ela quebrou, e nós ficamos uma semana sem trabalhar. Então, isso foi muito difícil, porque se você não trabalha, você não vende, não entra dinheiro. E aí, o aluguel, ele vence, né? Os fornecedores, ele vence. Então, assim, foi muito difícil. E fora o custo de manutenção da máquina que quebrou, né? Então, essa semana também mexeu muito com a gente. Nós pensamos também em desistir, assim. Eu tinha até esquecido dessa. Essa acho que foi uma das mais fortes, assim. Por ter ficado uma semana. A gente teve que ficar uma semana de quiosque fechado. E o shopping queria dar multa, né? Porque o shopping, eles têm muitas regras, né? Então, você não pode fechar, você não pode atrasar, né? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu conversar. Falou que era uma coisa que estava fora do nosso alcance, porque as peças, elas são importadas. Então, demora a chegar, né? E nós tínhamos só uma máquina. Hoje, graças a Deus, nós temos 4 por garantia, para não passar mais sufoco, né? E essas 4 máquinas são só pro quiosque de vocês, né? Isso, são só pro nosso giro ali mesmo, por segurança. Hoje, em operação, nós utilizamos só 2, né, dentro do quiosque. Temos 2 de step. É isso aí, de stand-by ali, caso precise, né? O quiosque, ele suporta 2 máquinas, né? Talvez se tivesse espaço para mais uma, a gente colocaria a terceira para funcionar diariamente, mas assim, 2 em operação e 2 são stand-by, assim, né, vamos dizer. Mas nós temos, mais por essa segurança nossa, pelos sufocos que a gente já passou com uma máquina só, né? Ela já quebrou o pino dentro da tomada, e aí a gente teve que mexer em toda a elétrica. E a gente passou vários sufocos aí, né? Então, por garantindo. E como ela é uma máquina, assim, ela é uma máquina cara, então toda vez que surgia uma com um preço bom no mercado, a gente comprava. Era mais por oportunidade. Oportunidade mesmo. mesmo. Comprava a máquina semi-nova porque estava com bom preço. Isso. Então a gente comprava para ter ali e de repente... Se precisar, ou até revender, hoje em dia ela tá muito valorizada. A gente conseguiria até mais do que a gente comprou atualmente, né? Bacana. Agora, ainda falando um pouco sobre dificuldades, conta um pouquinho pra gente qual foi o erro que mais ensinou vocês nesse comecinho. Nossa, assim, eu acredito que todos eles tiveram um aprendizado, né? Cada erro tornou nós quem nós somos, né? Tem algum, assim, que te marcou mais? Erros. É difícil, né? Porque todos, naquele momento... comete bastante erro, né? Eu acho que isso é do ser humano, né? A gente, aqui em casa, por exemplo, a gente aprende errando, né? Acredito que pro empresário isso acontece a todo momento, né? A gente entende que faz parte, os erros fazem parte, assim, né? Isso. Pro crescimento, igual você comentou. Isso, fazer tudo sozinho, acho que é um erro, assim, a gente poderia, no começo, né, tendo mais experiência, a gente poderia... ter tido mais ajuda, né? Isso. Realmente, eu acho que fazer tudo sozinho e querer abraçar o mundo, sabe? E isso causa muita coisa internamente, a gente fica doente, então isso dificulta muito o dia a dia, né? Ali... Mas eu acho que todos a gente aprendeu uma coisa. Por exemplo, a máquina a gente aprendeu a não ter uma só, ter várias. A gente não pode contar.
fornecedores, por exemplo, no começo a gente tinha pouquíssimos fornecedores, porque o CNPJ ele não tinha força, né? O CNPJ é igual um CPF, ele tem um score, você precisa ter credibilidade, né? Então, a gente acabava pagando mais caro nos produtos por conta disso. Então, hoje em dia, nós temos uma carta de fornecedores enorme, assim, com vários produtos, né? Então, tudo isso a gente foi se organizando melhor. A gente errou, às vezes faltava cone, aí comprava um cone nada a ver, sabe, no começo, porque às vezes a gente achava que ia dar, não dava, porque vendia mais. Então, essas coisinhas, assim. Como que foi? Quando vocês perceberam que a Mega Fritas podia crescer mais do que vocês imaginavam, se tornar franquia, como foi a virada de chave para vocês? Olha que engraçado, né? Eu acho que a virada de chave mesmo, assim, foi, pelo menos para mim, eu acho que o Adriano vai falar dele, foi a primeira vez que a gente contratou um funcionário. Porque isso nos deu muito orgulho, assim. Parece meio besta, mas eu sustento uma pessoa, sabe? Eu tenho muito orgulho disso. Hoje eu sustento duas, né? Mas, assim, no começo, você vê que aquilo tá dando frutos, sabe? Que você consegue pagar um bom salário pro funcionário. Que você é um empregador, sabe? Que você não é mais empregado, né? A gente que veio da CLT, né? E aí eu falo isso com muito orgulho ali, né? Então, isso foi um marco, assim. Fala, caramba, a minha marca proporciona para essa pessoa um salário, proporciona para essa pessoa que ela realize os sonhos dela. Então, isso foi uma virada de chave, assim, muito grande e uma responsabilidade também. Absurdo, porque quando é só a gente, se deu merda, é só eu que vou me responsabilizar por isso. Mas quando você tem um funcionário, você se preocupa com aquilo, você se preocupa com o que você precisa vender, no final do mês você honrar com aquele compromisso, com aquele funcionário, né? E aí você vê que a sua empresa, a sua marca tem essa capacidade, esse poder. É muito legal isso. Eu não consigo explicar o sentimento que né? Chegar ao ponto de você ver assim, eu preciso de mais funcionários. É muito bom isso, é gostoso, é gratificante, porque significa que a sua demanda está maior. Significa que a gente está precisando de mais tempo para cuidar de outras coisas, às vezes administrativas, por exemplo, e a gente está precisando de mais funcionários. E a gente consegue, né, arcar com isso, e isso é bem legal, assim. Isso Essa é uma das viradas de chave, assim, né? Isso E desde o começo, eu acho que como o nome é um nome muito forte, o design do quiosque também, as cores e tal... desde o comecinho, desde a inauguração, vários clientes perguntavam, vocês são franquia? Boa, vocês é uma franquia? Eu nunca vi. Nossa, que produto gostoso. Tem mais unidades? Isso também é um negócio legal, porque significa que a gente está no caminho certo, que a gente criou algo que está dando o resultado que a gente queria. Então isso foi um parâmetro mesmo ali para nós, que estávamos no caminho certo, né? Que a marca estava crescendo, que estava fidelizando clientes. Então isso foi muito, muito legal. Bacana, bem legal a história de vocês. É isso mesmo que vocês falaram, né? Que vocês contrataram o primeiro funcionário e aquela sensação de você tá não só ajudando vocês, mas como crescendo a empresa, mas como crescendo funcionários, ajudando uma outra família, né? Sustentando uma outra família. Isso é incrível demais. E o que vocês sentiram, assim, de diferença no sentido de administração no momento que vocês começaram a pensar em franquia? Porque quando você está falando de uma unidade só, você está falando de pensar em, como vocês disseram, 2 funcionários, vocês estão preocupados apenas com as máquinas de vocês ali que estão quebradas, fornecedores para aquele quiosque específico. Sim. Mas assim, o que mudou no pensamento de vocês dois para falar assim, não, agora a gente pensa em franquia? Mudou a nossa mentalidade. Certo. A nível de franquia, é um jogo, a gente costuma falar assim brincando, é um jogo totalmente diferente. Isso, e uma preparação da nossa parte diferente. Porque é uma nova empresa, né? Uma empresa do zero, né? E por mais que ela tá correlacionada com a Mega Fritas ali, né? Quiosque, mas ela é uma empresa do zero. Então, todo o trabalho de estudo, de pesquisa que a gente fez para a Mega Fritas, a gente está fazendo com a Mega Fritas Franchise, né? Então, é uma outra cabeça mesmo.
E desprender disso é muito difícil, porque o nosso carinho, o nosso amor pelo quiosque, pelos nossos clientes, assim, tem clientes que se tornaram amigos mesmo. Então, isso é muito difícil. ter esse desprender um pouco do quiosque para fazer a franquia crescer, né? Ter o foco para a franquia ali. São né? negócios totalmente diferentes. São negócios totalmente diferentes. A nível de Porque vocês saem, né, do dia a dia ali, de estar no quiosque, de lidar com os clientes. É outra história, né? Outra brincadeira essa agora, né? Isso, exatamente. E é uma responsabilidade muito grande a franquia, né? Eu brinco com a Adriana que é um sonho de outra pessoa que ela tá sonhando com o meu negócio. A gente lida com o sonho de outras pessoas, né? Né? A pessoa, às vezes, ela vai postar todas as fichas que ela tem na gente. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos que ter esse compromisso, né, com o outro, né? Então, é muito estudo. Nós temos um auxílio jurídico muito grande, uma empresa muito legal, assim, e eles com a gente, eles estão nos auxiliando a criar essa marca mesmo como franquia, né? Porque a franquia, ela tem vários processos, tem leis que regem esse tipo de empresa que nós precisamos seguir. Então, ter um apoio, empresas que nos auxiliam, isso é muito importante nesse momento, né? Nesse início. Não, legal, gente. E se hoje eu quisesse, assim, me tornar uma franquia da Mega Fritas, qual que é o investimento inicial que eu preciso, assim? Legal a pergunta. O investimento a partir de 150 mil você consegue ser um franqueado Mega Fritas. O que é esse valor, né? O que compõe isso, né, como franquia? É a taxa de franquia, as instalações e equipamentos e o estoque inicial. Né? Nossa taxa de franquia hoje está em 20 mil reais, que é uma média baixa de mercado, né, no nosso segmento. A nossa ideia é ser uma franqueadora assim, de baixo custo, né, para ser atrativa nesse início da marca como franqueadora. Aí as instalações e equipamentos são 120 mil, né, e o estoque inicial de 10 mil reais. Então compõe 150 mil para você abrir uma unidade Mega Fritas hoje. Legal. E falando de coisa boa, né? Porque a gente só falou por enquanto de investimento inicial, mas quanto que dá para um franqueado, mais ou menos? Qual que é o faturamento médio, assim, deles? A questão de lucro e o tempo que demora, né? Que é o payback, que é o tempo do retorno do investimento do franqueado. Quanto tempo que dura, mais ou menos? O faturamento médio estimado está de 55 a 60 mil por mês. E a lucratividade de 15 a 22% e o payback estimado é de 12 a 18 meses. E a gente sabe que se a gente é uma franquia, né, a gente tem algumas taxas que a gente tem que pagar para a franqueadora. E você consegue falar um pouco dessas taxas? O que que a gente tem que pagar para a franqueadora, no caso vocês, né? Como que fica isso? Com certeza. Então, as taxas que toda franqueadora tem, né, são os royalties e taxa de publicidade também. No caso nosso, os royalties são R$ 1.500 mensais para os 12 primeiros meses e a partir do 13º mês, né, são R$ 1.700 mensais. Também a gente viu isso como um atrativo de ser um custo baixo, né, para o nosso segmento, na franqueadora. E até interessante, vou até fazer uma observação aqui, que muitas pessoas, poucas pessoas, aliás, sabem disso, né, mas é legal ser falado. Quando uma franqueadora está iniciando, está começando as atividades, as pessoas sendo os primeiros franqueados acabam tendo alguns benefícios, né? Que é, por exemplo, esse tipo de negociação, tanto nos custos iniciais, ali no investimento inicial, quanto nas taxas de franquia, né? Normalmente, no início, tem esses benefícios de você poder parcelar algumas coisas, né? Como a taxa de franquia, por exemplo. Os royalties são mais baixos, depois que a franqueadora já está mais estruturada, mais conhecida e maior, né, como rede, normalmente, naturalmente, os custos acabam aumentando um pouco. Por isso que a gente fala que é legal colocar isso, porque poucas pessoas sabem, mas o início da rede pode ser de bom
pode ser um benefício, né, para os primeiros franqueados. E aí, para concluir, né, de taxas, né, além dos royalties, tem a taxa de publicidade, né, em propaganda, que ela é usada para divulgar a marca para toda a rede, para beneficiar todos os franqueados, né? Então, a nossa taxa de publicidade, ela é R$ 500 mensais e ela é isenta nos primeiros 6 meses. E aí, esse custo, né, que o franqueado paga para a franqueadora, né, como eu comentei, ela utiliza para promover a marca e a rede como um todo. E de uma forma, assim, que é prestado contas, né, do que está sendo feito, onde está sendo gasto esse dinheiro, né, e tudo mais. E aí você falou que tem algumas vantagens, assim, nesses primeiros, né? Existe alguma vantagem na questão da forma de pagamento do investimento inicial? Por exemplo, se eu não tivesse 150 mil de uma vez, é possível parcelar isso? Como que funciona? Assim, principalmente para os primeiros franqueados, né, a gente consegue, sim, condições diferenciadas nesse sentido, principalmente pelo parcelamento da taxa de franquia mesmo. Claro, ali a gente auxilia, né, junto com o franqueado, a negociação dos equipamentos, né, também com os fornecedores, a gente consegue, de repente, alguns descontos ou algumas facilidades nas formas de pagamento, condições de pagamento parcelado, por exemplo. Nossa, bem bacana, todas essas informações que você está passando para a gente. Eu acredito que grande parte dessas informações tem no site de vocês, né? A gente deixou o site e também o telefone de contato aqui na descrição do episódio. Então, se você tem aí o interesse de ter uma franquia da Mega Fritas, entre em contato com a Adriana e a Camila e vocês podem tirar mais dúvidas a respeito do que a gente perguntou. E acho que é legal também falar, porque a franquia ela, diferente de um negócio do zero, né? Você já tem um suporte ali da franqueadora, você tem um suporte, já tem uma experiência de uma empresa que já está rodando e funcionando, né? E além disso, quais são as outras vantagens que a Mega Fritas consegue proporcionar assim para quem vira um franqueado? Que legal. Então, a gente acompanha desde o início, né, até a inauguração e dá todo esse suporte além da inauguração que a gente comenta, né? Todo o treinamento, então nós temos o treinamento de operação, o treinamento com o funcionário, então como contratar um funcionário, né? Um treinamento de liderança. A gente também tem questões de treinamentos de finanças, porque às vezes as pessoas não têm aquela experiência ali, né, com finanças, então a gente dá esse treinamento também, todo esse suporte. Nós também temos todos os manuais, então, para a pessoa estar operando a sua unidade, então ali vai estar todos os ensinamentos em relacionado aos manuais. Então, tem a parte de implantação da unidade, da operação, a gestão. E nós fazemos também uma supervisão contínua com aquele franqueado mesmo, bem de perto mesmo, para entender as dores dele, o que está acontecendo, dando suporte nas questões de vendas desse franqueado, a questão do marketing também, né? Então, divulgando aquela unidade, fazendo campanhas pontuais com aquela unidade, né? Desde também a escolha do ponto. Então, por exemplo, o franqueado traz para a gente, eu quero abrir em tal shopping. Então a gente vai lá, faz um estudo junto com esse franqueado para ver se aquele ponto é o ideal para a unidade dele, operar com saúde. Então, todo esse suporte a gente proporciona para o nosso franqueado. É isso aí. E o legal de ser uma franquia, de ter uma franquia, é justamente isso, né? Você já adquire um modelo testado, validado, que já tem um produto de aceitação no mercado, por exemplo. Então, isso que é importante, né? O franqueado, ele cresce com a marca e não sozinho. O legal de ser um franqueado é que você não está sozinho, né? Tem um suporte, tem uma marca, uma empresa por trás, uma equipe por trás também. Só um minutinho que a Pug Paçoca resolveu falar por aqui, gente. Ela é estrela do podcast. É a fundadora. A fundadora. Tá passando aí para ver se tá tudo certo. Já tá dando a ordem por aqui já. Acho que ainda continuando ainda nessa questão de franquia, assim, o que dá para vocês abrirem assim para a gente questão de interessados, quantas pessoas já estão na rede de vocês hoje de franqueados, quais são os planos para esse ano e para os próximos, o que dá para vocês abrirem assim? Legal, boa pergunta. A gente tem um franqueado fechado no interior de São Paulo, do estado de São Paulo. Ele está previsto para inaugurar
em março. Em março, isso. E temos alguns, acho que uns 3 ou 4 em negociação para fechamento, né, da franquia. E a gente tem uma meta, assim, de, no mínimo, fazer nos próximos 12 meses 12 franqueados novos, assim, um por mês. Né? Certo. Meta, Isso, nossa. Não é uma meta Já muito agora, ousada, mas também não é uma meta baixa, sabe? Sim. Isso de contrato fechado, não de inauguração, né? Isso, Porque acredito que leva um tempo entre inaugurar e tudo mais. Isso, de contrato fechado. Fechado. Normalmente, até uma franquia ela inaugurar, né, uma unidade inaugurar, leva de 60 a 90 dias. Porque é mais a parte de construção do negócio, do quiosque, né? A estrutura do quiosque, ela leva tempo, estrutura né? física, né? Sim. Isso, a estrutura física. Então, tem sempre um prazo ali de 60 a 90 dias, né? Que demanda do fornecedor, da fila de espera de quiosques ali e tal, né? Mas é uma média ali, ok, para o franqueado estar inaugurando, né? Uhum. E hoje vocês estão restritos só ao estado de São Paulo ou vocês já estão pensando em expandir para outras partes do Brasil? A gente não expandiu tanto, até para a gente conseguir dar um suporte melhor nesse início com o nosso franqueado. Porque a nossa equipe atualmente ela é reduzida, né? Então, você tem que fazer o acompanhamento de perto daquela pessoa, né? Eu não posso expandir muito, porque senão eu não consigo dar apoio do que ele precisa ali, né? Tá ali internamente com ele, acompanhando desde o início, né? Então, a gente focou mais São Paulo, Rio de Janeiro. Isso, mas... Minas, isso. Paraná, é mais assim o sudeste aqui, né? Porque a gente consegue dar todo o suporte para o nosso franqueado. Porque o nosso objetivo principal é que ele tenha muito sucesso. Então, a gente quer acompanhar ele em tudo, sabe? Então, a gente não quer expandir muito e perder a mão, que igual a gente brinca, né? Tem que estar sempre ali acompanhando lado a lado. Legal. Isso é bem legal, né? Falando nessa linha da franquia mesmo, qual é o sonho grande que vocês têm com a Mega Fritas hoje? Como vocês imaginam a Mega Fritas daqui 10 anos? Nossa, olha, eu sonho de ter, assim, um escritório com 10, 20 vendedores, sabe? Com aquele pessoal que grita venda, sabe? Assim, sai gritando e todo mundo comemora. Toca o sino. Toca o sino, sabe? É meu sonho, assim, de ter uma empresa consolidada mesmo. Mas falando de sonho maior mesmo, é levar a Mega Fritas para outros países. Assim. Para outros países? E você já tem uma ideia, um plano aí que vocês querem? Qual país vocês querem primeiro? Temos, mas como a gente precisa primeiro fortalecer bastante a marca aqui no Brasil, né? E fazer funcionar e tal, para aí sim exportar ela, né? Sim, né? Mas a gente tem certeza que vai dar certo. Nós pensamos muito nos Estados Unidos, porque o fast food lá, ele tem uma grande parcela do mercado, né? Uhum. Então, a gente focaria mais ali e tal. Mas não é um plano agora, é um plano bem futuro. Uhum. Aquele sonho, sabe? Aquele sonho lá no fundinho, assim. Sim, mas sonhos são realizados. Eu tenho certeza que vocês vão alcançar muito mais do que o objetivo de vocês. Tenho certeza que a gente vai ver a Mega Fritas aí na Irlanda, na Europa, nos Estados Unidos e no mundo todo, porque a história de vocês é muito linda, a gente se impactou bastante com o início, né? Vocês foram uma prova de que você tem um sonho, você pode realizar, começando do zero. É muito inspiradora a história de vocês. Não, a gente, graças a Deus, nós dois fomos muito unidos, assim, a gente tinha acabado de casar e essa união, assim, ajudou muito a gente conseguir manter o negócio, porque não é fácil, é muito difícil como casal empreender juntos, né? Então, a nossa união, assim, o nosso diálogo foi muito importante e saber separar, porque 24 horas a Mega Fritas na nossa vida. Uhum. E saber separar os momentos para ter conversa e não levar essas discussões para o casamento, saber separar, assim, é difícil. Requer um amadurecimento mesmo nosso como casal, sabe? Porque, às vezes, nós somos pessoas diferentes, discordamos em muito,
levar essa discordância para o casamento era muito ruim. Então, saber separar, né, foi muito importante. E levamos bastante tempo para no entender começo isso. era mais difícil mesmo. Porque era tudo junto, né? Tudo o casamento, junto. a empresa, a gente misturava, assim, os assuntos nos locais que a gente estava, né? Dentro de casa, na empresa. E aí a gente foi, com o tempo, aprendendo a lidar com isso e separando, né? Os assuntos para cada momento certo. E isso, realmente, igual você comentou, amadureceu a gente e fez as coisas fluírem melhor, né? Caminharem, É muito aprendizado, né, que vocês tiveram nessa jornada toda. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, né? O que mudou na vida de vocês depois de tudo isso, né? De um casal junto, com sonhos juntos, abrir uma empresa do zero eu acho que foi isso mesmo, a parceria, porque somos pessoas muito diferentes, como eu disse, e aí, às vezes, eu chateava o Adriano, ou ele me chateava, por questões da Mega Fritas, por decisões, eu quero isso, eu quero fazer aquilo. E aí depois a gente ficava chateado no casamento, porque a gente ficava sem se falar, sei lá, sabe? Então, o saber separar as pessoas, isso é muito importante quando você empreende como casal. Então, existe a Camila, empresária da Mega Fritas, e existe a Camila no casamento com o Adriano, sabe? Da mesma forma, o Adriano também. E saber respeitar o momento um do outro, né? Às vezes, tipo, eu falo não para uma coisa, espera 2, 3 dias, a gente acalma os ânimos. Não, poxa, isso pode funcionar, ou isso não vai funcionar, tal. E saber realmente ter uma conversa, né? Clara, bem definida, né? Com o que a gente quer passar para o outro, né? A visão que a gente quer, porque cada um tem a sua visão da onde quer levar a Mega Fritas, né? E eu acho que os dois, eles têm que estar bem claro aonde querem chegar, sabe? O final do sonho ali, né? Do objetivo, ele tem que ser igual. Porque se ele não for igual, não dá match. E a gente tem capacidades, assim, diferentes, né? A Camila é muito boa em determinadas coisas, eu em outras. E saber separar isso e dividir as responsabilidades mesmo, né? Profissionalmente falando. Isso também é bem importante. Você cuida disso daqui, desse setor, eu cuido desse. A gente, às vezes, opina uma coisa em outra, tal, mas respeita aquele que cuida daquilo. E deixa você cuidar disso, eu cuido daquilo. Isso é verdade. De acordo com as nossas competências mesmo, né? Isso é importante, isso faz bastante diferença, realmente. Fez bastante diferença. Respeitar o que o outro é bom. Isso, entender o que cada um é bom e separar para cada um cuidar daquilo. Isso aí. É muito interessante o que vocês estão falando, porque a gente se inspira, né? A importância da gente, né? Trocar o network, conversar. O nosso podcast, ele tá iniciando agora. E somos um casal também, né, que tá com esse sonho e em crescimento. E ouvir esse conselho de vocês fez toda a diferença para nós. Com certeza. Fico contente. Parabéns para vocês. Se vocês estivessem começando hoje, o que vocês fariam diferente? Para dar um conselho pra galera que tá pensando em empreender e começar do zero agora. É que você começar já com conhecimento, com experiência, é uma coisa. Você começar sem isso é totalmente diferente. Então, se você imaginar que uma pessoa não tenha conhecimento e experiência naquilo, acho que um conselho que eu possa dar é faça. Faça. Com medo, sem medo, faça. É um pouco clichê, mas é verdade. Assim, a coragem não é a ausência do medo. O medo, ele existe. Mas a coragem é você fazer apesar do medo. E eu acho que isso é muito forte. Eu acho que isso... Você tem que acreditar naquilo que você está criando, naquilo que você... Aonde você quer chegar, igual a Camila falou, né? Ter um objetivo forte de onde você quer chegar, acreditar naquilo e fazer. Busca conhecimento, aprende, lê, estuda, conversa e acho que esse é um caminho bom. É verdade. E complementando ali, acredite que a sua marca é forte. Sabe? Nós temos a mania de desmerecer a gente. Né? Nós ouvimos muito de muitas pessoas, aquela sua barraquinha de batata, sabe? Nossa, largou emprego para vender batata, sabe? As pessoas, elas diminuem o nosso sonho. Então, não deixar isso acontecer, sabe? Acredita na sua marca, na sua ideia, testa ela, né? Testa ela com os amigos, estuda muitos números, mas
o principal é assim, acredite, tenha fé, que dá certo, sabe? Quando você tá disposto a isso, vai dar certo. E sempre assim, foca no seu objetivo, porque dificuldades elas vão surgir. Vontade de desistir, de fechar, vai ter, sabe? Dívidas vão aparecer. Dificuldades, né, no caminho, sim. Então, e aí quando você sabe aonde você quer chegar, isso te ajuda a continuar, sabe? Sim, bem bacana, gente. A história de vocês é muito inspiradora. Inspirou muito a gente aqui no podcast. Espero que todos os ouvintes também, acredito que todos os ouvintes estão se inspirando também. A gente queria muito agradecer de coração esse papo, por dividir a história de vocês do início, estarem aqui com a gente. Foi um momento muito especial para aqui pro podcast. Vamos aproveitar esse momento e falar pra galera onde a galera encontra a Mega Fritas na rede social hoje. Como que o pessoal faz se quiser entrar em contato com vocês para querer ser um franqueado da Mega Fritas? Legal. Deixa eu só aproveitar e fazer um complemento, né, do que a Camila estava falando. Com certeza. A gente gosta de falar assim que a Mega Fritas ela não cresceu porque deu tudo certo. Ela cresceu porque a gente não desistiu quando deu errado. E essa é uma coisa forte que a gente segue muito isso. Frase. E seguir a gente nas redes sociais é Mega Fritas Oficial, tudo junto. Ali no nossa bio tem o nosso site, né? E temos 2 Instagram, o Mega Fritas Shoppinho, Shoppinho Santo André, e o Mega Fritas Prudente Shopping. São as 2 unidades. São as 2 unidades nossas aí, né? A Mega Fritas Oficial, ele é voltado para franquia. Então ali a gente está divulgando mais a marca, enfim, tem o link na bio para quem tiver interessado em ser um franqueado, pode preencher ali que o time comercial vai entrar em contato, tirar as dúvidas, falar sobre os números, sobre a nossa marca. Isso certo? Aí. Bacana. E eu acho que é isso. Vocês aí que te ouviram o podcast, gostaram, quiserem fazer parte ser um franqueado, entre em contato com a Adriana e a Camila aí no Instagram. E se vocês gostaram do episódio, deixa aí nos comentários, curte, compartilha e diz pra gente qual é o próximo episódio que vocês querem ouvir. A gente quer agradecer vocês 2 aí por terem compartilhado a história de vocês e muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Obrigado, a gente tá muito feliz por... Um grande prazer, foi muito, muito legal. E fazer parte da história de vocês, que só tá no começo e vai ser um sucesso, assim. Vocês vão ver, vocês vão ver. Muito obrigada, gente. Vocês já são nossa inspiração. Fazer parte desse comecinho de vocês. Obrigada, viu? Por sempre Obrigada. lembrar da gente. Beijão no coração de vocês. Beijo. Um beijo. Este episódio teve o patrocínio da Pug Jobs, a plataforma global de oportunidades profissionais. Se você quer encontrar vagas no mundo todo e melhorar seu currículo, acesse Pug Jobs e dê o próximo passo na sua carreira.